Aleluia. Pai, eu te dou graças, Senhor, por essa noite. Eu te dou graças pela tua palavra, que nos instrui, que fala ao nosso coração de como devemos proceder, Pai. De um desejo, Pai, que está no nosso coração de te buscar, de melhorar a cada dia, de estar andando no teu amor, Pai. Porque a tua palavra diz que os teus discípulos iam ser conhecidos pelo amor que nós tratamos uns aos outros, pelo amor que nós demonstramos aos nossos inimigos, porque a tua palavra ela tem nos ensinado a andar como Jesus andou. Pai, fala ao nosso coração nesta noite. Nós queremos ser moldados pela tua palavra. Obrigado pelo teu sangue que nos comprou, que nos redimiu. Nós somos livres, Pai, livres para adorar, livres para dançar, gritar, pular, livres do pecado, livres da condenação. Obrigado, Pai, pelo teu precioso sangue, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, podeis assentar. Banda. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou dar continuidade da ministração que eu fiz da outra vez que estive aqui, né? A esposa não está nem olhando para mim, já está. Não vou falar de casamento, de marido e mulher. Hoje eu vou dar continuidade, falar sobre filhos, né? Não sou nenhum especialista no assunto, mas tenho aprendido a ouvir o Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito Santo, né? E é isso que faz a diferença nas nossas vidas, né? Nós temos que ser rápidos em obedecer a palavra, rápidos em obedecer princípios da palavra. Eu estava orando aqui, nós precisamos ser moldados pela palavra. Nós não podemos andar por sentimentos, mas sim nós temos que respeitar aquilo que está na palavra e agir segundo a palavra. Nós temos aprendido que amor não é sentimento, que a gente não pode andar por aquilo que está sentindo. Amor são atos que você realiza para outra pessoa, em favor de outra pessoa, amém? Eu quero começar lendo a palavra Salmos 78, versículos 5 a 8, versão NVI. Hein? Diz assim: ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Verso 6: de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Verso 7: então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Verso 8: eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Aqui nós temos um princípio que nós estamos ensinando aos nossos filhos a lei, a palavra. Não a lei, a palavra. Nós temos essa responsabilidade de ensinar aos nossos filhos como viver segundo a palavra. E logo depois em Juízes, capítulo 2, verso 10, acho que eu anotei errado aqui, mas Juízes 2, depois eu confiro, diz assim, após a morte de Josué, a Bíblia diz assim, depois que aquela geração morreu, a geração de Moisés, de Caleb, depois que essa geração morreu e se reuniu os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito. Nós vemos claramente
que essa geração, ela não ensinou a responsabilidade de ensinar aos seus filhos os preceitos e a ordenança. E após isso, a gente vê na Bíblia que o povo que fazia o que o Senhor não se agradava. E o Senhor, ele é um Deus de princípios. A gente vê no Antigo Testamento, quando o povo andava fiel ao Senhor, eles venciam todas as batalhas. Mas o Senhor, ele ensinava, ele dava uma ordem, olha, naquela nação, não deixe nada, matem tudo, não peguem despojo, nada. Ele dava uma ordem para o povo seguir. Para quê? Para o povo não deixar ninguém vivo, para quê? Porque a palavra diz que isso ia ser como espinhos nos seus olhos. E isso ia atrapalhar a comunhão do povo de Israel com Deus. Porque a palavra diz que se o povo não fizesse aquilo que o Senhor havia ordenado, eles iam se corromper pelas mulheres que estavam ali, eles iam adorar o Deus dessas mulheres. Então havia uma ordenança que Deus passava, era para ser obedecida. E assim também essa ordenança de ensinar aos seus filhos. Porque toda vez que o povo respeitava esses princípios e essa ordenança, o povo era abençoado. Deus falou, olha, escolhe, aqui está, coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, escolhe, pois, a vida. Amém? O dever do pai é ensinar os filhos a confiarem no Senhor. O exemplo e o preceito, não é só falar, né? A gente fala muito assim, olha, para os filhos, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não é um exemplo, nós temos que mostrar aos nossos filhos como agir, porque um filho, o exemplo dele é o pai. O primeiro exemplo dele como homem, como responsabilidade dentro de casa é o pai. Não é a rua que vai ensinar, é o pai que deve ser o exemplo. Amém? O mundo anda numa direção contrária que os filhos de Deus andam. A gente anda remando contra a maré. O mundo, ele tem um conceito totalmente contrário de criação de exemplos, do que o qual a gente foi ensinado, os preceitos a qual o Senhor nos manda. Amém? Como nós devemos andar, né? Como os filhos devem andar? O Senhor estabelece os preceitos. Romanos 12, 20 e 21. Fala assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o conceito que Deus deseja que cada um de nós andemos. Esse é um conceito totalmente diferente que o mundo hoje anda. E que o mundo... Até às vezes pessoas da igreja, irmãos, às vezes a gente se magoa com o irmão e a gente começa a torcer contra o irmão. Amém? Ou Edmir, não tem gente, às vezes a gente vê na igreja assim? Né? Isso é comportamento do mundo. Aqui Jesus ele nos exorta a amar os nossos. Se amar fosse um sentimento, aqui não ia fazer sentido. Mas é através de atitude. É através de atitude. Olha, se ele tiver sede, dá ele de beber. É uma atitude. Né? Se ele tiver fome, dá ele de comer. Isso a gente vai estar amontoando brasas vivas sobre a nossa cabeça. É aquele outro versículo que diz assim, olha, que galardão há de você tratar bem quem te trata bem, amar quem te ama. As pessoas do mundo não fazem isso? Né? Eles nos mandam amar a quem não nos ama, quem nos trata mal. Esse é um princípio que nós temos que agir, é baseado nessa palavra que nós devemos andar, porque nós somos a luz deste mundo, nós somos o sal dessa terra, e nós seremos de Jesus, nós iremos ser conhecidos por estar andando em amor. E esse é um amor que nós devemos andar. Não é um amor baseado em sentimento, mas sim um amor baseado em atos. Eu não estou com vontade de fazer isso. Não importa. Né? Às vezes a gente, como filho, às vezes chega cansado em casa, tudo não tem vontade nenhuma de ficar com meu filho. Não estou querendo descansar, estou querendo ir para a cama, ligar uma TV. Mas eu sei da responsabilidade. Que esse é um momento que eu tenho que estar ali cedendo a minha vontade, não estar respeitando o que eu quero fazer, mas sim pegando junto ali com meu filho numa brincadeira. Amém? Não fazer aquilo que a gente sabe que nós sabemos que é certo, a ter esse tempo com nossos filhos. Então, por mais que a nossa carne queira descansar, fazer outra coisa, não, eu vou fazer isso.
eu não vou dar lugar à minha carne. Eu vou agir como um pai deve agir, ou como um cristão deve agir, seja perdoando um irmão, seja... Amém? Vocês estão entendendo? Amém? 2 Coríntios 4:4-6, diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face da terra. É o conhecimento. Nós temos nossa mente iluminada pela palavra. É sermos guiados pelo Espírito. Né? Nós não podemos agir sem ser guiados pelo Espírito. Domingo passado nós tivemos o pastor Emival falando sobre ser guiado pelo Espírito. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito em tudo. É no nosso trabalho, é na nossa casa, é no nosso relacionamento, casa como família. Porque nós estamos suscetíveis a termos tribulações, né? Com parente, com família, com filho. Todos nós estamos, mas é como você vai receber e qual vai ser a ação que você vai ter mediante isso. Isso é ser guiado pelo Espírito. Você sabe que a sua carne vai querer fazer outra coisa, mas você sabe da lei, do mandamento, da lei do Espírito que te diz para fazer outra coisa. E você vai fazer qual? Nós temos que fazer o que o Espírito está dizendo. Né? Nós não temos que dar lugar à carne. Porque isso é que a carne quer, a carne deseja isso, né? Deseja fazer aquela vontade, mas nós temos que ser guiados pelo Espírito. Nós temos que aquietar a nossa alma, né? Aquietar os nossos pensamentos e seguir a Jesus. Se esse é o desejo do nosso coração, de seguir a Jesus, de aprender a andar como Jesus andou, a buscar as coisas do alto, isso deve ser a nossa atitude. Amém? Provérbios 17:6 diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Filhos, nós temos que ter orgulho dos nossos pais. Isso é honrar. Isso é honrar. Por mais que seja, meu pai não é perfeito, eu tenho orgulho do meu pai. Às vezes você pensa, mas meu pai não foi tão correto comigo. Meu pai não foi. Mas mesmo assim, nós temos que ter orgulho dos nossos pais, nós temos que honrar os nossos pais. Às vezes a gente pode ter 1 milhão de desculpas para agir mal com nossos pais. Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, com 12 anos. Eu tinha 12 anos na época. Eu podia ser totalmente diferente. Mas mesmo assim eu honro o meu pai e a minha mãe até hoje. E vou morrer honrando eles. Tenho orgulho do meu pai pelo homem que ele é. Ele não foi tanto um pai presente como eu posso ser hoje para o Daniel. Para o meu filho de anos, fui para Maria Fernanda, que agora já está morando fora, para Maria Luísa. Eu tenho essa oportunidade, para a glória de Deus. Mas meu pai teve essa oportunidade de ter tanto tempo. E às vezes também, no momento que ele podia, não tinha esse amor, essa ligação forte que eu construí com Daniel. Mas nem por isso eu posso culpar meu pai de nada do que passa na minha vida. Do que o cristão maduro, ele vai pensar como? Eu não tive isso, meu pai. Mas como eu posso mudar a relação com meu filho? Porque meu pai também tentou acertar. E acertou comigo. Mas meu pai, ele foi um reflexo da criação que ele teve do meu avô. Amém? Eu sou um reflexo da criação que meu pai me deu. O Daniel vai ser um reflexo da criação que eu dei para ele. Aquilo que às vezes ele vai achar, não, mas meu pai não foi tão bom nisso aqui. Mas eu vou ser melhor com o meu filho. Isso é que eu tenho que passar para a geração. Isso que eles vão gravar. Então, nós temos que ter orgulho dos nossos pais.
tenho certeza que cada pai que está aqui, por mais que você às vezes fale, não, mas meu pai não foi tão legal. Na medida do possível, nas forças deles, ele tentou ser um bom pai para o seu filho. Não tem nenhum pai nesse mundo que quer ser mal para o seu filho. Né? Não tem. Ele quis acertar. Mas às vezes as impossibilidades da vida não te deram essa expectativa de ter um pai tão bom. Mas eu quero te dizer que seu Pai Celestial, ele é muito bom. Ele supre todas as necessidades. Por mais que você não teve um pai que você achava tão perfeito, isso às vezes reflete de como você pensa do seu Pai Celestial, mas não, seu pai Celestial, ele é bom, ele é perfeito. Seu Pai Celestial, ele corrige também seus filhos. Né? A Bíblia diz, o Pai Celestial, ele corrige. Amém? Responsabilidade dos pais é uma séria obrigação para dar a seus filhos a instrução, correção, que são parte necessária da educação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristã, preocupando-se mais com a salvação e o desenvolvimento espiritual de seus filhos, de que com a sua vida secular, seu emprego, seu ministério na igreja, seu status social. Nós vemos hoje muitas pessoas que não dão tanta atenção aos seus filhos. O coração do pai, ele precisa estar ligado ao coração do filho. Ele precisa estar sensível ao coração do teu filho. O que está passando no coração do seu filho? Quando seu filho... Muitos já têm filho aqui, tudo, mas para essa garotada jovem, que ainda não tem, o filho, ele tem um momento dele de conversar, de falar o que está no coração. Às vezes nós pais, não, essa não é uma boa hora. Filho, eu vou falar com você depois. E não, mas aquela é a hora perfeita de você se conectar ao coração do seu filho para saber o que ele tem para dizer para você. Às vezes aquela é a oportunidade de você estar atento, para você ganhar o coração dele, para você guiar o coração dele. Você tem que estar sensível, você tem que estar ligado ao coração do seu filho. Amém? Ensinar ele no caminho da verdade. A Bíblia diz que deve ensinar os filhos não apenas o caminho, mas no caminho, que significa que aquilo que os pais ensinam deve estar de acordo com a conduta que eles apresentam na vida diária. Não apenas ensinar o filho como se comportar, se você, como pai, não tem aquela atitude, não faz aquilo. Isso você vai estar irritando os seus filhos. Que Efésios e Colossenses fala, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Colossenses diz, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Irritar os nossos filhos, às vezes a gente cobrar eles de algo, e às vezes nós não temos essa mesma atitude de fazer algo. A gente quer cobrar os nossos filhos a não falar a palavra esdrúxula, mas a gente fica falando dentro de casa. Isso é uma forma de irritar. Eles vão pensar, como? Eu não posso. Mas eu vejo meu pai, eu vejo minha mãe fazendo isso. Nós temos que dar o exemplo. Em casa, no trato, não provocando a ira dos filhos. Dando uma ordem, porém sem uma vida de exemplo. Ordens dadas sem amor, incoerência na disciplina. Um dia você disciplina por certa desobediência, no outro dia você não disciplina. Disciplina, ela é de Deus, irmão. Nós precisamos disciplinar nossos filhos. E é por um período pouco de tempo. Você não vai disciplinar 20 anos, 19 anos. Graças a Deus. Eu nunca fiz isso com a Maria Fernanda, que é mais velha, mas até uns 12, eu acho, ela era disciplinada. Depois ela começou a entender. Assim é a Maria Luísa e o Daniel. Nós disciplinamos ele, eu disciplino. Isso é necessário, porque a criança ela tem que saber que tem limite para certas coisas, assim como há limite para nós também. Hoje em dia, nós temos limites. Nós temos limites da palavra, daquilo que Deus ordena, nós temos limites na rua, limites no trânsito. Amém? Então, limite, ele é necessário para uma criança. Limite de tempo de iPad. Hoje em dia, a gente vê criança o tempo pede, vai no restaurante, a gente sai como família para jantar, para almoçar, a gente vê crianças passam o tempo todo do almoço no iPad. Não tem que ter limite, porque os pais estão fazendo o quê? Eles estão
se eximindo da obrigação. Porque às vezes a criança tem questionamentos, tem perguntas, e o pai não está afim de responder, não está afim de estar sintonizado o coração com o do filho para estar ensinando. É muito mais fácil você dar um iPad, deixar o iPad lá para a criança ficar no iPad lá meia hora, porque não está atrapalhando a sua conversa de adulto, enfim. E precisa ter limite. Lá na minha casa tem limite, são 2 horas. E passou disso, eles pedem. Se eu ver o que é, eu libero. Senão, não tem, acabou o tempo. Limite. Nós precisamos de limite. Quando provocamos nossos filhos, faz com que eles cresçam com a imagem errônea de Deus como pai, visto que seu pai terreno não foi um bom exemplo. Os pais devem dar aos filhos um trato cortês de verdadeiros cristãos. Os que assim fazem não terão dificuldade em produzir essa qualidade nos filhos. A criança que obedece a seus pais, com certeza terá facilidade em obedecer a Deus. Amém? Criança obediente, elas com certeza serão obedientes a Deus. Crianças que têm limites, que conhecem os limites, com certeza ela vai obedecer a palavra. Porque ela vai refletir aquilo que o pai dela está fazendo, aquilo que o pai dela age. Se dentro de casa você, como pai, tem um costume de orar, seus filhos vão ver isso como exemplo. Às vezes não precisa chamar seus filhos para orarem, às vezes a gente está em casa, a gente, vamos orar aqui na sala, aí a gente começa a orar, eles chegam para orar junto com a gente, sem ficar pedindo, agora é hora de orar, sem colocar obrigação, porque às vezes obrigação não é legal, quando é algo que é obrigação, geralmente fica chato, principalmente para a criança, mas é algo natural, ela sabe, a criança vê o seu tempo de estar orando, de filho, olha, não, eu vou para o quarto, vou orar. Tá bom, ela sabe que você tem esse tempo com Deus, e isso ela vai se espelhar nisso, com ela. A gente vive isso em casa. Eu não sou, como eu falei, nenhum especialista, mas graças a Deus eu tenho sido sensível ao Espírito Santo para guardar os corações dos nossos filhos, do meio da Lorena, a Maria Fernanda. Graças a Deus está fazendo 20 anos, está morando em São Paulo, com a minha sogra. Não, ela mora no apartamento dela, mas no mesmo prédio. Graças a Deus não nos dá trabalho, nada. Só tira nota boa, sabe? Tem dúvida, ela liga para mim, liga para a mãe, conversa, sabe? A gente fala, criou essa relação de dúvida. Tem uma dúvida, ela não vai perguntar para uma amiga, não vai tirar dúvida com uma amiga. Ela liga para a Lorena para tirar dúvida. Porque mulher com mulher, elas é Marisa, Então, mulher com mulher, ela tem um linguajar mais fácil, Às vezes o homem, ele dá logo a solução. Então, não é muito de conversar. Eu falo de mim, Às vezes a pessoa vem, ela conta um problema, eu já falo, olha, faz isso, isso. A Lorena já é diferente, ela conhece, ela gosta de conversar, ela explica, ela dá exemplo, Então, às vezes, é muito mais fácil a Maria Fernanda ligar para a Lorena, para tratar dessas coisas. E, às vezes, o Daniel, como é homem, ele tem mais afinidade comigo. Perguntar das coisas na escola, às vezes uma pergunta assim, olha, a coleguinha falou isso. O que é isso? Pergunta para mim. E, às vezes, coisas assim, sabe, os amigos dele da escola falam que, não, Daniel, você é muito inocente. Glória a Deus, meu irmão, para estar chamando ele de inocente, porque ele, graças a Deus, é um menino abençoado mesmo. Ele tem um lar que não fala palavrão, tem um lar que ele é ensinado na palavra, vai fazer 12 anos, não tem celular, não ganhou celular, porque não é a idade, os amigos dele todos têm. Então, aí esses amigos falam palavrão, falam palavras ainda que ele não conhece, atos, que ele vem perguntar para a gente, pai, mãe, o que é isso? O que é? Ele vem perguntar e a gente explica para ele. E às vezes ele vai perguntar para os amigos dele falam, não, Daniel, tu é muito inocente, você não vai saber disso, não, você não faz isso. Tipo assim, mas porque a gente prepara ele, não estou privando ele do mundo e não dar celular, não, eu estou preparando, eu estou forjando primeiro o coração dele, para quando ele tiver, ele saber como usar. Porque às vezes a pessoa não sabe, os adolescentes hoje não estão sabendo como usar a internet, não estão sabendo como usar o celular,
A Lorena foi para o aniversário, lembrei agora, um tempo atrás, de uma coleguinha da Maria Luísa, que tem 8 anos, e tinha uma menina com essa mesma idade, com o celular, gravando TikTok, dançando. Dança sensual. Isso é totalmente... A gente fica com dó das crianças e culpa de quem? Do pai, da mãe. Porque não quer passar tempo com seu filho. Como é que você dá com 8 anos celular para a menina e não sabe o que ela está gravando, o que ela está pondo? E ela já colocou no TikTok, a Lorena ficou olhando, falou com a outra mãe foi lá, já viu, já estava no TikTok. Aquilo, sem nem passar pelo crivo dos pais. Isso é culpa dos pais. Olha, sinto muito dizer, é a verdade, é culpa do pai. Uma criança com 8 anos, ela não faz as coisas da própria cabeça. Se você criar seus filhos segundo o padrão do mundo, quando ficar mais velho, irmão, vai ser mais difícil para você. É muito mais fácil você começar ensinando desde pequeno no caminho de que você querer que seu filho, 18 anos, você ensinar ele no caminho que deve andar sem nenhum exemplo, sem você estar vigilante em casa, sem saber. Amém? Deuteronômio 6, 7 e 9. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Claro que a gente não vai cumprir isso aqui literalmente, né, irmãos? Escreverás nos umbrais da tua casa. Não, a palavra hoje a gente sabe que está guardada, está no nosso espírito, está no nosso coração. Mas essa palavra, ela tem que ser dita no nosso lar. Você tem que falar versículos no seu lar. Está numa dificuldade? É versículo. E a criança, ela vai ouvir. Porque está aqui, ó, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado à tua casa. Fala a palavra na tua casa, assentado na tua casa. Romanos 10, 8 diz assim, ó, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra, ela gera mudança. É a palavra. Não é pelo nosso entendimento, pelo nosso mental. É pela palavra. A própria palavra diz, olha, não é pela tua força. Não é pela tua força, mas é pelo Espírito. Às vezes a gente estuda para ministrar tudo, fica nervoso. Mas eu falei, Senhor, glória a Deus que é pelo teu Espírito. Eu faço a minha parte, mas o Senhor é quem capacita. Eu vou confiar no Senhor para fazer as coisas. E eu, baseado nesse versículo do Antigo Testamento, eu fui estudar um pouco a respeito daquela época dos garotos judeus. E eu li que a partir dos 6 anos, os meninos judeus ingressavam na escola judaica e até aos 10 anos teriam decorado toda a Torá. Com 10 anos, o moleque decorava toda a Torá. Isto é, os livros da lei que correspondem ao Pentateuco. Dos 10 aos 13, todo o restante do Antigo Testamento, juntamente com algumas tradições judaicas, alcançando a maturidade aos 13 anos, isto é, tornando-se adultos, diante da sociedade judaica por meio da famosa cerimônia conhecida como Bar Mitzvah, que significa filho da lei. Irmãos, com 13 anos, essas pessoas que se destacavam, eu fui ver, elas eram enviadas para estudar em Jerusalém. Foi assim com Paulo. Era Paulo de Tarso, só que ele se destacou tanto que ele foi estudar em Jerusalém, como ele mesmo falou, aos pés de Gamaliel. Essas crianças, elas eram instruídas na lei. Nós não temos que instruir
fazer nossos filhos decorarem o Torá, nada. Mas elas têm que ter a lei, elas têm que ter a palavra no coração. Nós temos que ensinar isso para elas. Para elas terem a palavra no coração desde cedo. Aprender a ter um relacionamento com Deus. Porque nós sabemos que não vai gerar uma mudança simplesmente nós lermos a Bíblia todo dia. Somente a Bíblia todo dia não vai frutificar na sua vida. Isso eu falo por experiência própria. Se você não meditar na palavra, estudar e não orar em línguas, ter um momento dedicado para oração, meu irmão, não vai dar certo. É um conjunto para você poder crescer, Senhor. É lendo a palavra, meditando e orando. Você tem que ter um tempo de oração todos os dias. Porque se você só ficar na palavra todo dia, glória a Deus, pelo menos, mas isso vai cair só no teu intelecto. Você precisa meditar, cair no intelecto e orar. Por quê? A partir do momento que você começa a orar, que você começa a orar em língua, meditar, aquilo vai mexendo. A palavra vai tomando o seu devido lugar no seu espírito. Irmão, eu falo isso por experiência própria. Eu passei tempo só lendo a palavra. E não... parecia que eu queria desviar. Falei, meu Deus, eu estou lendo a palavra todo dia, porque eu não estou sentindo o fogo do teu espírito. Eu falo, não basta somente a palavra. Tem que ter oração. Amém? Provérbios 4, 1-4, diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Aleluia! É a família, e não a igreja, não a escola, não o departamento infantil, que tem a responsabilidade, a função, o cuidado de ensinar o seu filho. Somos nós, pais, em casa. Amém? A função principal do cuidado parental cristão é esse. O coração do pai terreno deve estar sensível ao coração da criança, a fim de ensinar essa criança a se voltar e responder ao coração do seu Pai Celestial. Essa, que nem em Lucas 1,17, diz assim, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia! Quando esse relacionamento de pai e filho não está funcionando, não está alinhado, não está alinhado com o coração do pai, ele se desfaz ou está ausente, né? As famílias ficam propensas às dificuldades e às disfunções. Ao desafiar as pessoas a voltarem humildemente a Deus e a darem a Ele a liderança correta de suas vidas, o apóstolo João inspira os pais a se comprometerem novamente com seus filhos em uma atitude que agrada a Deus. Né? Passos básicos para que os pais devem adotar para conduzir seus filhos a uma vida de piedade por meio de um relacionamento pessoal com Cristo. Dedique seus filhos a Deus. Dedique-se a criá-los de acordo com os padrões de Deus no início das suas vidas. Ensine a seus filhos em tudo o que fizerem a honrar o Senhor e a se afastar de tudo que possa ofender a Deus, a amar o que é certo pelos padrões de Deus e odiar o mal. Incutir neles uma consciência da atitude e julgamento de Deus em relação ao pecado, seja rebelião, oposição contra Deus e determinação em seguir o nosso próprio caminho. Nós temos que estar atentos, porque muitas amizades podem fazer os filhos partirem para um caminho errado. Os pais é que devem estar atentos a essas amizades.
os pais devem falar, não, com essa pessoa você não vai sair. Como também já vivenciamos isso em casa com a Maria Fernanda, que é a mais velha. Tinha determinadas amigas que ela não podia sair, né, que não eram, nós víamos como não era uma boa companhia. Essa pessoa desobedecia o pai, falava uma coisa, fazia outra. Por mais que a criança não entenda no momento, né, o filho não vai entender, mas ele tem que obedecer e o pai deve fazer valer aquilo que ele está falando e não deixar se relacionar com pessoas que vão levar ao mau caminho. Amém? Diz assim, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a alma do inferno. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É aqui que fala dos amigos. Os amigos vão corromper os bons. Né? Nós temos bons exemplos de criação de filhos aqui dentro da igreja. A Yara, a Duda. Né? Bons exemplos. Esses exemplos devem ser. Nós devemos, pastor Gerson, né? Seus filhos com a Julinha, com o Ian. Nós vemos aqui eles na igreja. Eles estão na igreja. É exemplo. Exemplo. Porque às vezes a gente não vê o esforço que a pessoa está tendo para estar com os filhos dentro da igreja. Nós devemos pegar junto. Uma vez eu lembro que eu falei para o pastor Gerson, o senhor me inspira a trazer a Julinha para o DI, de levar ela aqui para cima, de estar. Isso me inspira, porque pessoas às vezes com tanta facilidade e não estão fazendo o dever que é para fazer. Ele era uma das pessoas que tinha mais que desculpa para dizer não, mas não, ele está fazendo, e inspirador. Para ele, às vezes, muitas vezes, ele não achava, mas eu falei isso para ele, porque aquilo estava latejando no meu coração. O pastor Gerson foi um exemplo, pai, fazer isso com a Julinha, dar atenção. Meu irmão, isso é um exemplo. Né? Copie os bons exemplos. Amém? Conduza seus filhos cedo na vida a aceitarem pessoalmente a Cristo, a se renderem a Ele como perdoador dos seus pecados e líder de suas vidas. Estabeleça seus filhos em uma igreja espiritualmente sólida, baseada na Bíblia, onde a palavra de Deus é ensinada. Amém? Ensine o lema, sou amigo de todos os que te temem. Salmos 119, 63. Para o seu filho buscar amizades dentro da igreja, com pessoas que compartilham da mesma fé. Incentive seus filhos a separarem das crenças e comportamentos ímpios, são comum do mundo. Se você conduzir o coração do seu filho para cada vez mais perto de Cristo, de Jesus, isso vai ser natural. Quando nós estamos próximos de Cristo, é fácil nós vermos o mal, é fácil nós vermos o errado. Isso também nas crianças. Quando ela está perto de Cristo, ela vai logo identificar os maus comportamentos. Um amiguinho que não desobedece à sua mãe, ele vem e fala, pai, você viu como fulano de tal falou com mãe, falou com pai? Porque eles estão próximos de Cristo. E a luz resplandece nas trevas, amém? Então, meu irmão, dê atenção ao seu filho, né? Dê atenção à sua família. Né? A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós devemos buscar o reino de Deus na vida dos nossos filhos. Mas às vezes o que está acontecendo é muitas pessoas estão buscando o reino de Deus por aquilo que Ele pode dar. Nós devemos buscar o reino de Deus para cada vez estarmos mais próximos de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, estar mais próximo de Jesus e aprender mais de Jesus,
Tenha um coração sempre ensinável, de querer aprender mais, não que eu já sei tudo. Não, Pai, eu não sei nada, eu quero aprender a cada vez mais. Eu quero aprender a ser um melhor pai, a ser um melhor esposo, a ser um melhor irmão. Né? Não que eu já alcancei, eu tenha alcançado já a perfeição, não. Eu estou buscando, de sempre estar melhorando, aperfeiçoando, aprendendo com cada um. Nós devemos ser aprendendo com cada um que está aqui. Às vezes não tem oportunidade de estar aqui ministrando. Às vezes até tem um chamado, mas por não estar correspondendo a certos princípios que o Pai estabelece, que a palavra estabelece, não está, às vezes, aqui. Pessoas que já eram para estar, mas não estão maduras o suficiente de obedecer a alguns princípios. Mas pela graça de Deus, né, a pessoa obedece os princípios, é rápido. A pessoa que tem um coração ensinável é rápido. Porque Deus, ele vê a intenção do coração do homem. É a intenção, às vezes, com certeza tem gente preparada que eu para estar aqui, porque eu não me sinto preparado. Mas graças a Deus que eu tenho aprendido a andar não por sentimento, né? Porque senão eu estava doido para achar um para substituir, mas eu não aprendi a não andar por sentimento, por intimidação. Eu falei, Pai, eu vou andar por aquilo que eu creio, e eu creio no Senhor. Se o Senhor me escolheu, me acha que tem algo na minha vida para acrescentar para a vida dos irmãos, glória a Deus, eu vou fazer a tua vontade. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela atenção dos irmãos, espero que vocês tenham sido edificados pela palavra. Amém? Pai, eu te dou graças pela tua palavra, eu te dou graças por essa noite, Senhor. Que a tua palavra, Pai, foi semeada em cada coração dos meus irmãos. Venha produzir, Pai. Venha produzir resultados, Pai. Resultados que venham, Pai, a ser exemplo, Senhor, na vida das pessoas que têm nos observado, Pai. Porque nós queremos andar assim como Jesus andou nessa terra, fazendo bem, desfazendo as obras do diabo. Pai, trazendo consolo, trazendo, Pai, libertação para as pessoas oprimidas, para as pessoas em dificuldades, Pai. E nós sabemos que a Tua palavra, Pai, tem esse poder. A Tua palavra, ela renova a nossa mente. A Tua palavra, ela nos ajuda a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Porque ela nos dá um entendimento, ela ilumina a nossa mente. Pai, obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, que cada um deles, Pai, cresça, que cada um deles venha amadurecer, Senhor, baseado na Tua palavra, no conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.